Bom, então vamos começar. Aí, Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Doutor Jorge, quer fazer uma homenagem, alguma coisa? O nosso reitor, né, da Pontifícia Universidade Católica, nosso sócio benemérito do Clube Atlético Mineiro. Eu falo nosso porque eu também sou do clube, hoje sou também conselheiro do clube, o Dom Serafim, que teve uma passagem significativa no papel dele aqui na Igreja Católica, principalmente. Também sou obrigado a confessar que eu era de outra até corrente dentro da igreja, mas eu também não posso negá-lo, que ele teve um papel extremamente importante nessa caminhada de evolução do papel da igreja. Fica registrado as nossas condolências aos familiares e que Deus os conforte. Não, fica registrado e com a direção do Ministério Público, advogado naturalmente, e a família enlutada será noticiada. Nos processos físicos, né? Sim, senhor. Temos que iniciar pelos processos físicos. A senhora secretária para pregão. Boa tarde. Número 5 da pauta dos processos físicos é o AP 215-2004-023. Relator, Dr. César Machado. Inscrita, doutora Thaisa de Aquino Pereira, pelo agravante, e doutora Aida Carolina Campos Menezes, pela agravada. Agravante, as duas estão presentes? Sim, senhor. Aquela lá não é não, aquela ainda não é. Não, a gente está só aguardando. Doutor César, por favor, a conclusão. O 00215. Sim, senhor. Excelência, proposta de voto é pelo conhecimento do recurso, com provimento para determinar a desconstituição da penhora, declarando o imóvel penhorado por ser bem de família, justificadas as demais matérias constantes do recurso. Bom, como ele está dando provimento, fale em primeiro lugar, quem quiser falar aí, quem está perdendo. Está gravado. Boa tarde. A autora aqui não concorda com a alegação de impenhorabilidade desse bem de família, porque esse bem de família foi avaliado em R$ 2.240.000 e o débito dela é de apenas R$ 18.000 e o processo tem 15 anos. Então, eu acho que a impenhorabilidade tem que ser relativizada, porque não é crível o credor, o devedor ficar morando num apartamento de R$ 2.240.000 e a credora, né, de débito alimentar ficar 15 anos esperando para receber R$ 18.000 e agora não vai receber porque é o único bem do processo, o único bem encontrado e, infelizmente, né, está aí como impenhorável. Então, a autora requer aí que seja negado provimento a esse agravo de petição. Isso. Quem vota com o doutor César? Doutor César. E eu estou de acordo. Doutor Jorge, eu sou o terceiro votante, eu estou de acordo também. Agora, hoje já pode fazer penhora de cadeia de poupança, de salário, de tudo. Não é possível, você está morando lá, alguém tem que achar dinheiro lá. Porque o problema é que como é que faz para pagar o condomínio? O meu. Vai. Tudo nome de terceiro. Corre atrás. Porque se fosse, já tinha achado. Corre atrás, tem que fazer. Porque antes o pessoal não fazia penhora de salário, porque era salário, poupança e tal. Hoje está sendo admitido, então fica até mais fácil. E manda buscar e pede, inclusive, de terceiros, quem estiver morando no apartamento também, né? O apartamento é mais complicado, porque independentemente do valor, né, independentemente do apartamento, a jurisprudência toda dominante superior é no sentido de que isso não interessa. Infelizmente, o que vai fazer? Bom, fica prejudicada a sustentação também. Decisão unânime, nós temos voto relatório. Próximo. Não há mais inscrição nos Então, físicos. não há mais inscrição nos físicos, também parece-me que não há nenhuma divergência. Eu proclamo que todos os demais foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos passar para... Olha para aqui.
Já está dando problema mesmo. Ah, é? É toda hora que eles atualizarem. Que atualização você sabia? Ele falou que Não quer, né? Você fala toda hora que não quer. Por isso. Estou até fora do ar justo agora. Mas os seus eu tenho tudo aqui. Ah, que bom. Não vai dar? Então der, eu sigo por aqui. Porque se não der, eu sigo por aqui, não tem problema. Ah, você vai entrar por aí, né? É, pode ser, pode ser. Não. Pode deixar, viu? Obrigado. Aí eu faço por aqui. Tá, tem um problema. Mas eu tenho os votos. Ah, aqui a Márcia está aqui, nós damos um jeito. É mais certo que todos os votos aqui. Então vamos poder começar. Pois não, doutor. Na sala. As preferências, né? Preferências. Pauta do desembargador César Machado, segundo votante, desembargador Jorge Berg, terceiro votante, desembargador José Murilo. Há uma preferência regimental, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, fora do estado até. Número 56 da pauta é o RO 11.763-03-2018. Inscritos e presentes, Dr. Alain Luiz da Silva, pelo autor, que é o sindicato, e o Dr. Gustavo Marques Dias, pelo reclamado, que é o Banco Santander. Ambos recorrentes. Só um minuto. Doutor César, conclusão, por favor. Só um minuto que eu vou abrir aqui para ele. Aí, você tem que rolar para baixo, aceitar. Não, peraí, como que abre aqui? BR Office, isso? Meio diferente aqui. Hã? O meu aqui já usou. Abrir com. Pode esquecer. Aqui, ó. Não, esse não. Como nós estamos tendo problema com o PJE, Abrir com. já vou ler a conclusão dele. Aqui não. Está conhecendo os recursos, exceto em Não, aqui relação abriu. aos tópicos de gratificação de função e questões processuais, do apelo do reclamado. Abriu, O prontinho. MEC está negando provimento a ambos, ok? Tá todo. O primeiro recorrente pode se manifestar. Aqui, esqueci. Inicialmente, boa tarde, senhor presidente, na pessoa que cumprimento os eméritos pares de sua excelência, bem como ilustre representante do Ministério Público, servidores e servidoras, colegas advogados e advogadas, meu colega ex-adverso aqui presente, a todos meu cumprimento. Excelência, eu falo em nome do sindicato e no que tange ao mérito, eu vou unicamente pedir ao relator para que, por favor, observe os depoimentos testemunhais que foram trazidos no recurso ordinário e que seja deferido justiça gratuita para o sindicato. Isso com base no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor e também no artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública, tendo-se em vista, inclusive, que não houve comprovação de má-fé pelo sindicato. Nesse sentido, é uma sustentação. Agradeço. Boa tarde a todos. Perfeitamente. Doutor, você tem a palavra. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Curso de uma ação civil pública proposta pelo sindicato, objetivando o recebimento da 7ª e 8ª hora do bancário como extraordinária, quando na verdade o exercente do cargo de coordenador de atendimento do Banco Santander ele goza de fidúcia diferenciada dos demais cargos, como restou provado na prova oral produzida nos autos. Desta forma não merece reforma a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Pode não? Bom, todos esses tópicos estão tratados, aí, inclusive essa questão do benefício para o sindicato. Doutor Jorge está acompanhando o doutor César, eu peço vênia de sustentação, estou acompanhando também o relator. Então, a decisão não é dos teus votos do relator e qualquer dúvida a gente pode sanar por embarque do relator. Ok? Uma boa tarde, senhor. Próximo. Outra preferência, porém na pauta do desembargador Jorge Berg, em que atuam como segundo votante, desembargador José Murilo, terceiro votante, desembargador Anemar Pereira Amaral. É o número 11 da pauta, que é o RO 10.570-31-2017.
inscrita a doutora Tamara Passos Gustinelli Guimarães, pela recorrente, que é CNO. O doutor Kleber inscreveu-se pelo recorrido, mas não compareceu. Sério, não é recorrente. Doutor Jorge, por Eu favor, fiz duas a conclusão. opções, mas eu vou ler a primeira. Né? Qual que está prevalecendo? É a primeira mesmo. Não, é a primeira. Eu estou rejeitando a preliminar arguída em contra-razões e com êxito do recurso da reclamada. No método, dando provimento parcial apenas para reduzir ao equivalente de 10% a 10% do valor da condenação os honorários advocatícios devidos aos patronos do autor. Tudo nos termos da fundamentação, parte integrante desta decisão. Estou mantendo o valor da condenação por conta ainda compatível. Doutor, só tem a palavra? Boa tarde, excelências. Trata-se de ação movida pelo sindicato, ação de cobrança de contribuição sindical. Alegou o sindicato que haveriam diferenças a serem recolhidas a título de contribuição sindical. Em defesa, a reclamada suscitou alguns aspectos, mas principalmente a não observância da legislação aplicável pelo sindicato. Inicialmente, a legislação ela impõe a notificação prévia, né, e publicação de editais antes de qualquer ação por parte do sindicato. E mais do que isso, se tratando de contribuição sindical, de natureza tributária, também há a obrigatoriedade de certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, antes de se proceder, então, com a cobrança dos valores das contribuições sindicais. Então, inicialmente sustento aqui a inobservância e, portanto, a falta de interesse processual do sindicato ao ingressar com a ação sem a observância desses aspectos. Chama aqui a atenção a súmula 61 do Tribunal aqui de Minas, que, embora trate de outro tema, acaba por convalidar a necessidade de notificação pessoal do devedor em caso de execução ou ação de cobrança de contribuição sindical. Outro aspecto também aventado em caráter preliminar é a ilegitimidade passiva da CNO, a empresa, de responder pelo pagamento das diferenças de contribuição sindical. A empresa era mera retentora e repassadora dos valores, não se beneficiou de nenhum valor a título de contribuição sindical. Então, não teria, assim, legitimidade para responder por essas diferenças, já que esses valores são devidos principalmente pelos empregados, já que é um valor descontado dos seus salários. E já ingressando ao mérito, outra questão também que vale reiterar é o fato de que não houve, por parte do sindicato, prova das diferenças. Houve, sim, uma alegação genérica de que seriam devidas diferenças por, supostamente, a empresa não observar a correta base de cálculo, segundo a interpretação do sindicato. E mais salutar também aventar é que o sindicato não compareceu à audiência de instrução. Então, foi declarado confesso. Logo, tem o sindicato ônus de provar as diferenças, já que ingressou com uma ação de cobrança, que pressupõe demonstração do débito, entende a reclamada que o fato de não ter comparecido no sindicato na audiência e não ter, portanto, provado as supostas diferenças, deveria, então, prevalecer a improcedência do pedido. Outro aspecto também, aí já adentrando a interpretação dada pela sentença, que foi basicamente a análise da base de cálculo, isso sem analisar documentos, sem aferir efetivamente a diferença de contribuição sindical, é a interpretação da base de cálculo. O 582 da CLT trata da seguinte base de cálculo: um dia normal, jornada de um dia normal do trabalhador. Logo, um dia normal de trabalho não exatamente seria um dia em que haveria trabalho insalubre, perigoso, horas extras. Então, todas essas outras verbas que são transitórias, precárias, eventuais, com todo o respeito à decisão de origem, não se inseririam no conceito de um dia normal de trabalho. Logo, não haveria, então, a necessidade de entender que a remuneração completa do empregado, com adicional de periculosidade, insalubridade, adicionais legais que a sentença trata, e as horas extras, integrassem a base de cálculo para o desconto da contribuição sindical. Outro ponto também importante é a interpretação que, neste caso, e pelo nosso processo, pelo nosso direito do trabalho, é a interpretação mais favorável
ao empregado, ao trabalhador. A empresa, ao efetuar o desconto, observou justamente essa ótica, né, em relação aos casos em que supostamente haveria outras verbas, de que a interpretação deve ser a mais favorável ao empregado para propiciar um desconto menor. E assim procedeu. E com relação a esse ponto também, é importante observar que a nova legislação, né, a reforma trabalhista, acabou por estipar o caráter compulsório da contribuição sindical. E a interpretação que veio, né, foi muito sedimentada para que essa lei viesse, é a de que deveria haver liberdade e não seria correta a compulsoriedade da contribuição sindical. Tendo esse raciocínio, o desconto feito em valor menor, justamente pela interpretação taxativa da lei, né, aplicável aí aos tributos, inclusive, não seria desfavorável ao trabalhador e estaria em consonância com a nova legislação que vem há muito tempo se discutindo, a liberdade sindical e a não compulsoriedade da contribuição sindical. Então, nesses termos e em relação ao mérito, a empresa, com todo respeito à proposta de voto, pede a reforma da sentença. Por fim, a empresa também questiona a aplicação da Selic pelo primeiro grau, tendo em vista que não houve uma fundamentação, uma adequação legal deste índice para a execução determinada em relação às diferenças de contribuição sindical. Agradeço a atenção. Boa tarde. Pois não. Doutor Jorge, alguma questão a respeito da questão da remuneração? Parece que há a decisão TST nesse sentido, já não é? Já várias. Você está Já. sentando. Agora, a questão realmente, a única coisa que eu me essa questão aqui, da... a questão da correção, que o doutor Neymar fez a opção pela segunda opção. Sim, eu também deixei isso. Então, ela fica na segunda opção, eu também vou por unanimidade, que aplica o artigo 2º da Lei 8.022. Tá certo? Tá. Vai ficar a segunda opção. Não, eu vou por unanimidade. Tá. E, doutor essa eu Jorge, tinha deixado até para discutir. Só uma questão. Bom, não se bem que a matéria de direito, o fato do sindicato lá ter sido confesso, não tem problema. A sustentação foi muito bem feita, bem tópica, bem rebatendo todos os aspectos, mas eu até acho que tinha que ser o salário também. Podia ser remuneração, até porque é dia de salário, porque eventualmente se eu fiz hora extra. Bom, mas a jurisprudência do TST é o sentido contrário. Aliás, eu juntei várias decisões. Daí porque a existência de diferença, porque a empresa descontou o salário, 1, 2, tem a remuneração. 3, 4. Então, eu peço vênia, e estou acompanhando integralmente o voto do doutor Jorge, doutor Anemar. Eu também estou acompanhando, senhor presidente. Essa questão da remuneração, inclusive, a tendência é de que seja a mesma remuneração, como ocorre agora com a multa do artigo 477. Mas é outra questão também que a gente não entende. Eu juntei 4 decisões do TST, você viu? Uma de cada turma. Pois é, e não sei, porque lá também é o seguinte, tem hora que é remuneração, tem hora que é salário, tem hora que fala que é salário é tudo, outra hora que é... Porque antigamente a gente tinha certo, salário é salário, remuneração é remuneração. O que é salário? É o salário básico. O que é remuneração? É o salário básico, concurso, quer dizer, Délio Maranhão, na minha época, Délio Maranhão falava isso, Messias Donato falava isso, todo mundo falava isso. De repente o trem começou a mudar, quer dizer, a interpretação, uma hora é salário, outra hora é... Hoje já não se... É verdade. Distingue mais isso não, é de acordo com a vontade do julgador. De acordo com a vontade do julgador. Eu acho que tem que ser a remuneração, eu acho que tem que ser o salário e vamos ir. Mas a gente segue a tendência lá do TST, porque não adianta a gente bater em ferro frio também. Bater em ferro frio não adianta. Então, parabéns pela sustentação, muito bem colocada, mas a decisão por unanimidade, ok? Boa tarde. Próximo. Tudo de bom. Outra preferência regimental do desembargador Anemar Pereira Amaral. É o processo número 21 da pauta, que é o RO 10 544-70-2018, inscrita a doutora Eduarda de Oliveira Trindade, pelo recorrente, que é o reclamado, Banco Bradesco. Se quiser, está aqui, tá, doutor Neymar? Aí já fala assim, se quiser, eu leio. Reporto-me as decisões. Já abriu dele, né? Da semana passada. Abriu, Porque eu vou na Neymar, estou brincando. O meu abriu aqui. O meu está abrindo. Abriu aí também? Não, é porque eu trago no Word. Tá. O meu tem? JTL não quer disso. Conclusão, por favor. Coloquei com sucesso embaixo, acesso negado. O meu também já me negou aqui. Então, A conclusão, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, estou dando para parcial provimento.
ao recurso do réu. Então, estou conhecendo ambos os recursos, tá? Mas acerta para mim. Sim. E estudando parcial provimento a ambos, ao recurso do réu para determinar que o pagamento da verba de representação seja apurado em liquidação conforme a média dos valores quitados aos paradigmas indicados na exordial. E ao apelo da autora para determinar que a apuração da verba de representação deve considerar todos os paradigmas indicados na inicial e para crescer a condenação dessa verba, os reflexos em PLR só. E B, determinar que na correção dos créditos trabalhistas se aplica aquela história aí. Aquela modulação. E C, deferir os benefícios gratuita. E D, majorar os honorários advocatícios a cálculo do réu para 15% do valor líquido da condenação e que os honorários de responsabilidade da autora incidam apenas sobre os pedidos julgados totalmente procedentes. E determinar que a possibilidade de aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 791 dessa lei deve ser analisada quando a execução. Estou mantendo o valor da condenação. Só até a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos com excelente tarde, na pessoa do ilustre presidente, ao eminente relator, aos demais componentes da banca julgadora, ao ilustre representante do Ministério Público, aos servidores e aos advogados que aqui nos acompanham. Excelência, o Banco Bradesco, por si só, ele vem trazer várias matérias já reiteradas nesse tribunal, inclusive quanto aos cursos Treinet, né? A gente tem batido muito nessa tecla em relação à prova documental apresentada nos autos, uma vez que a Justiça do Trabalho se baseia no ônus da prova, conforme artigo 818.373, e a reclamada não tem se abdicado do fato de trazer essa prova documental dos autos, onde se comprova que a partir de 2012 é totalmente impossível se fazer esses cursos Treinet fora da jornada de trabalho, tanto quanto a realização como se fazia em casa. Sabemos, já é uma matéria reiterada, volto a dizer, que isso acontecia nos meados anteriores a 2012, mas que a partir disso o Banco Bradesco, eminente a várias condenações, tomou esse tipo de postura e lá do outro vem desde 2012 agindo com equidade em relação aos seus bancários e permitindo que esses cursos que outrora são facultativos sejam exercidos e feitos somente durante a jornada de trabalho. Sendo assim, a condenação da sentença Primeva considerou até o ano de 2014, mas a prova documental trazida aos autos por esta reclamada volta a reiterar que é a partir de 2012. Sendo assim, requer que esse lapso temporal de 2012 a 2014 seja levado em consideração, uma vez que o depoimento das testemunhas não merecem credibilidade, tendo em vista uma prova documental nos autos, o que rebate a tempo e modo. Em relação a essa questão dos cursos Treinet, inclusive tem uma testemunha, o senhor Saulo Oliveira Botelho, que testemunhou e disse assim no mesmo sentido, que foi admitido em 91 e que desde que foi admitido sempre realizou cursos Treinet, né, na agência, e que é possível realizar Treinet, que era possível realizar Treinet antes de 2012, mas que a partir de tal período não poderia ser feito somente durante o horário de trabalho. Pelo exposto, requer que a condenação das horas extras seja, no mínimo, tenha o seu lapso temporal pormenorizado e, pelo princípio da eventualidade, se assim não entender, que seja diminuído o número de horas extras, uma vez que o reclamado juntou a relação de cursos feitos pelo reclamante e dá para se comprovar que nem todos os meses o reclamante fez os cursos Treinet. Então, pelo princípio da verdade real, requer que seja, que se for condenada, que seja nos meses em que ele realizou os cursos e não, vamos dizer assim, seja condicionado a todos os meses do contrato de trabalho. Em relação à verba de representação, outra matéria reiterada, o Banco Bradesco bate nessa tecla de que por uma questão para que os seus bancários possam usufruir de certas demandas fora do expediente bancário. Não é novidade nenhuma, estamos aqui justamente para poder justificar essa questão. Na sentença Primeva foi dada a verba de representação com o colega Júlio César Carvalho Rezende e Maria de Fátima Magide Locke Bagueto, valendo o maior valor pago. Conforme o voto do ilustre relator, vai ser pela média de todos os paradigmas, né?
Só que, inclusive, há precedente em relação a ser de natureza indenizatória. A sentença primeira deu como se natureza salarial fosse, mas há entendimento, inclusive com todo respeito ao voto do ilustre relator, que já houve outras votações e declarando a verba indenizatória da verba de representação. Sendo assim, requer que seja pleiteado nos mesmos moldes, inclusive com jurisprudência julgado no recurso ordinário da reclamada. O depoimento do preposto também trouxe essa evidência de que, dependendo do porte da agência, que é uma das diferenciações, e do cargo desempenhado, gerente prime e gerente de pessoa jurídica, é paga uma verba de representação para fazer frente às despesas que o empregado tenha no desempenho de suas funções. Ou seja, não houve uma confissão aqui, pelo contrário, houve um esclarecimento a respeito do que se trata a verba de representação e a natureza. Vale-se ponderar que, se abrir as fichas funcionais do paradigma, dos paradigmas e do paragonado, vai se observar que as funções e as localidades eram totalmente diversas. Por amostragem, podemos citar a Maria de Fátima Magite Locke Bagueto. Ela foi admitida em 92, havendo uma diferença de tempo de serviço com lapso maior que superior a 2 anos. De antiguidade e experiência no Banco Bradesco, ela possui só 14 anos à frente da paragonado. A Paradigma sempre elaborou na cidade de Barbacena, cidade diversa do paragonado. Dessa maneira, não pode haver conclusão e tratamento jurídico, pelo princípio da isonomia, de que todos os bancários devem receber uma verba, sendo que há uma discriminação em relação aos portes de agência, porque temos pequeno porte, grande porte, mega porte, médio porte. Há relativação em relação à distinção em relação às funções exercidas, caixa escriturário, gerente de pessoa jurídica, gerente de pessoa física, gerente prime, gerente de empresas, tantos outros. E não são todos que recebem. Então temos que tratar os iguais como os iguais, os desiguais como os desiguais. E nesse caso, equiparar a reclamante a todos os paradigmas, sendo que não exerceu as mesmas funções, tem um lapso temporal de produtividade técnica, de conhecimento e de antiguidade no banco, é ferir diretamente o artigo 461 da CLT. Em relação à PLR que foi concedida à reclamante, a recorrente foi dispensada sem justa causa em 7/7/2018, e não estava em pleno exercício do seu cargo em 31/12/2018, que é a data prevista na convenção coletiva, onde se dá que o empregado, em efetivo exercício do seu labor, receberá a PLR. Como ela foi dispensada com antecedência, não há que se falar em relação ao pagamento de PLR, nem sequer seja proporcional. Em relação ao reajuste convencional e as diferenças nas verbas rescisórias, a sentença deferiu a apuração de diferenças sobre as verbas no TRCT, considerando a incidência do reajuste salarial da categoria. Volto a dizer que ela foi dispensada em 7/7/2018. E o reajuste da categoria começou a valer-se em 1º de setembro de 2018. Outrora também não estava no seu efetivo período de labor em favor da hora reclamada. Sendo assim, requer que seja negado provimento nesse sentido em relação ao recurso do reclamante. Tem também outra matéria também super discutida, que é em relação ao transporte de valores. Não teve ônus probatório, que era de se incumbir pelo reclamante e não conseguiu fazer essa prova de que sofreu qualquer tipo de violência, de assalto, de que desenvolveu uma atividade de risco. Não houve essa prova robusta para que fosse determinado tanto o dano moral quanto o transporte de valores. Sendo assim, requer que, pelo princípio da eventualidade, seja analisado, com todo respeito ao voto do ilustre relator, e que os demais não acompanhem nesse sentido. E, de igual modo, eu agradeço pela palavra. Senhor presidente, essa categoria recorrente aqui, esse detalhe sobre só o último que eu me recordo aqui. A primeira testemunha reclamante no que diz respeito ao transporte de valor é claro que dizendo que levava por funcionário até R$30 mil, que podia voltar com esse valor transportado, que dava R$60 mil por dia, que a reclamante também transportava valores, ou seja, são pontos que a prova traz esse sentido, né? Então, e as outras matérias tratadas,
se com relação à PLR também é proporcional, isso aí já é é passivo. pacífico, tem até a súmula do Tem que ser presidente. passivo. Se houver uma coerência, uma incongruência entre a prova oral, a questão das agências, que a doutora tem que dizer que com relação à reparação, se for Mas aí também, eu acho também que isso da Taveira não flui, porque não é questão de equiparação. É questão de que em determinados cargos paga-se uma verba de representação, independentemente de. Tem casos que a gente até o doutor Jorge Beck vai nesse sentido, quer dizer, que está claramente que a prova foi no sentido que só pagava determinados esse. E com relação a esse negócio de transporte de valor, não interessa se o empregado sofreu assalto, deixou de sofrer assalto, é o simples fato de se transportar, é o risco. Eu particularmente, entendo que isso aí começa aquela história. Um sujeito vem, fala, ganha, o outro vem, vai atrás, todo mundo vai. Então não precisava ter essas empresas de valores para transportar nada, não, porque só empregado que transporta. Mas não, eu estou dizendo assim, estou dizendo isso, quer dizer, para mim, eu acho, hoje até qualquer loja aí, loja de pequeno porte, aí usa transporte de valor. Ninguém mais usa empregado para ficar transportando, até porque o risco de assalto é muito grande, eu não vou perder dinheiro nele. Tá. Mas enfim, aquela história, é a prova de testemunhal que vale. A prova de testemunhal está aqui que ele vai fazer. Só que ele acabou adequou e ele posterior aqui o contrato de trabalho. Mas, pois é, e agora a gente tem que observar essa questão aí do trenet aí, é para observar se de 2012 para cá, pois é. Mas devemos observar aí, de qualquer forma, a gente dá uma observada. Só por uma questão de matéria de fato? A gente vai observar, pode deixar. Não é sobre isso, não. Não, o que é? Pode falar. É sobre a testemunha que foi arguído pelo relator em relação à primeira testemunha do reclamante. Eles eram gerentes de PA, e gerente de PA são dessas pequenas cidades onde tem um funcionário apenas. Então não tem nem como se dizer que presenciou qualquer tipo de transporte. Só para poder esclarecer. O PA, aí já começa a complicar. Mas só tem um ele que tem que transportar, não sei. Que só tinha carro forte para abastecer a agência. Isso corriqueiro dos PAs. Isso também, tudo bem. Não precisava dele. Bom, o doutor Anemar, o doutor César, de acordo, e o doutor Jorge, de acordo. Eu não participo do julgamento, decisão unânime do termo de voto relator. Ok? Tem mais alguma dela? Tem mais uma da relatoria do desembargador César Machado. Não, eu moro em Florestal, escritório de Ah, Florestal. Eu quero saber. Número 34 da pauta, que é o RO 10.783-57-2015. Relator, quem que é? É o doutor César. Doutor César, por favor. Eu estou perguntando de onde ela mora porque ela tem preferência no julgamento. É por isso que eu estou perguntando se ela mora em Belo Horizonte ou se mora fora daqui. E como ela está aqui quase toda semana, eu falei, será que ela... Eu venho uma vez por Eu estava achando que era de São Paulo, não, mas Florestal é perto. O número do É, doutor... Não, então, o número do processo. Doutor César, né? 10783. Tá certo. 10783? Sim. Tá aqui. 10708. Abrir. Qual que é esse? Aqui, ó. Já está abrindo, já Esse aqui 10783? não compareceu. abriu. 10783 ou 10708? Tá aqui 10783. Peraí, deixa eu confirmar aqui. Confirma aqui, porque eu não tenho esses dados aqui. 10783 Não tenho dado de PGE aqui. 57 2015. 10783. Isabela Alves e Lima. Doutor César, conclusão, por favor. Inicialmente, estou homologando a renúncia à pretensão de inaplicabilidade da OJ 394. Conheço dos recursos, provimento parcial ao recurso reclamado para excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do acúmulo de funções, reduzir a condenação das horas extras pela realização dos cursos Treinet para 6 horas mensais e limitar temporalmente a condenação até 31/8/2014. Excluir a condenação ao pagamento da restituição por descontos salariais, negando o provimento ao recurso da reclamante. Tá bom? Tem alguma divergência, Deixa excelência? eu ver aqui. É o doutor César, deixa eu ver, o professor, doutor Jorge. Eu também estou de acordo com a decisão unânime do voto relator. Agradeço a todos, tenham um Tem excelente nome? Tem tarde. mais uma nenhum, boa não? tarde. Tem mais um, não?
tem mais nenhum? Não, só isso. Então, tá Obrigada, bom. excelência. Boa tarde, viu? Próximo. Agora as próximas sustentações orais, 6 serão em Uberlândia. Quantos? 6, todas em Uberlândia. Eu estou em pela distância aqui. Então, a primeira é do processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, número 28 da pauta. É um agravo interno 11.343.27/2015. Inscritos: Dr. Fernando Leles Júnior, pelo agravante, que é o Matheus, e doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos agravados, pelos executados. Matheus Araújo, Carlos. Sim. Banco Bradesco. Matheus Araújo, Calique, Caltó. Boa tarde, doutor. Você está nos ouvindo bem? Perfeitamente, excelência. Bom, eu estou conhecendo do agravo regimental como agravo interno, nos termos do artigo 1021 do CPC. E no mérito estou negando-lhe provimento. É questão de inexigibilidade do título. Depois da decisão do Supremo, se a decisão for anterior à decisão do Supremo, cabe ação rescisória. Se for posterior, o título é inexigível por força de lei. Eu estou confirmando a decisão monocrática nesses termos. Você tem a palavra. Boa tarde, excelências. Cumprimentar todos os ilustres embargadores, na pessoa de Vossa Excelência, presidente Dr. José Murilo. Excelências, a gente tem sustentado no escritório esses casos na execução dos processos de terceirização e nos processos em que houve a certidão de trânsito em julgado posteriormente à decisão do dia 30 de agosto do Supremo Tribunal Federal, na DPF 324, a gente tem tentado mostrar essas egrégias turmas e com louvor e para felicidade dos reclamantes, isso já tem sido amparado no TST, que essa simples certidão de trânsito em julgado não pode ser um marco regulatório, dada a máxima vênia do voto do eminente relator, para definir quase que como um jogo de sorte. Se o reclamante teve a felicidade de ter o trânsito em julgado, a certidão de trânsito em julgado, antes da decisão do Supremo, ele recebe o seu crédito. Se ele teve o azar de ter essa certidão de trânsito em julgado pós a decisão do Supremo, ele não recebe o seu crédito. Primeiro, o voto, o acórdão da DPF 324 recentemente foi publicado e não se faz distinção naquele acórdão para marco em que foi fixada a coisa julgada. O ministro Barroso, seguido pela maioria dos demais ministros do Supremo, destacou muito bem que não afetaria a coisa julgada. Em que momento se deu essa coisa julgada não foi explanado naquele acordo. Talvez ainda venha a ser corrigido por meio de embargos, não se sabe. Mas, por enquanto, o que se tem é a decisão da DPF 324 que fala que aquilo não prejudica a coisa julgada. Se essa coisa é anterior ou posterior à decisão do Supremo, ela está resguardada. Ela tem que ser resguardada. Além disso, excelências, nesse caso específico aqui do processo, eu quero trazer à tona para vossas excelências o seguinte: o acórdão desta egrégia sexta turma, na fase de conhecimento, que julgou os recursos ordinários, obreiro e patronal, e manteve a ilicitude da terceirização, ele é de 8/2/2017. Após isso, foi feito recurso de revista pelas empresas, que teve denegado segmento em 24/5/2017. Excelências, é muito simples essa análise que eu quero trazer, muito singela, mas o que eu quero mostrar para vossas excelências é que depois da decisão dessa sexta turma, em 8/2/2017, a qual falou de terceirização, no mérito, falou, olha, aqui a terceirização é ilícita.
nada do que foi pretendido posteriormente a isso pelas empresas sequer foi admitido, conhecido. E quando eu digo admitido, é no mérito mesmo. Recurso de revista antes da decisão do Supremo, denegado, não recebido por falta de pressupostos formais. Depois disso, agravo de instrumento lá no TST, em 27/2/2018, negado o segmento, não foi recebido o agravo de instrumento por falta de pressupostos. Recurso extraordinário, negado o segmento por ser incabível, expressamente no TST. Depois disso, embargo de declaração no recurso extraordinário, negado o segmento e aplicado multa por embargos protelatórios das empresas, por entender que todos esses recursos, depois do RO, depois do acórdão desta egrégia sexta turma, foram simplesmente com o intuito protelatório. Como que a gente vai admitir que o trânsito em julgado aqui permaneça em 7/3/2019? Como que não vamos falar em retroação desse trânsito em julgado, se depois da decisão deste egrégio Tribunal Regional, através dessa egrégia turma, no acórdão de 7/3/2017, no acórdão de 8/2/2017, se todas as discussões não foram sequer admitidas? Recurso não admitido por falta de pressuposto é a mesma coisa que recurso inexistente. Não estava subjúdice, não se estava discutindo a matéria de terceirização. Por quê? Porque não tinha pressuposto para admitir o recurso. Excelências, o TST, nos processos que estão subindo, com essa delegação de manter a exigibilidade do crédito, ele já está falando o seguinte: o recurso extraordinário, nesse caso aqui, ele foi negado. Se o TST quiser, se as empresas quisessem manter e fazer valer a decisão do Supremo Tribunal Federal, muito bem poderiam ter agravado de instrumento e forçado a subida do recurso extraordinário ao STF. Não fizeram. Deixaram o processo transitar em julgado, ainda tiveram multa aplicada por litigância de má-fé, por embargos protelatórios. Então, excelências, aqui o caso é sim do que já se está admitindo na jurisprudência do TST, o que tem linhas na doutrina, escritas na doutrina, que é a retroação do trânsito em julgado para a data da última decisão meritória havida no processo, a qual aconteceu em 2017, muito antes da decisão do Supremo. Se o recurso de revista patronal houvesse sido admitido, aí estaria em jogo ainda a discussão da questão da terceirização que foi julgada depois pelo Supremo. Aí sim a gente consideraria a certidão de trânsito posteriormente à decisão do Supremo. Mas, repito, nada foi admitido. Nenhum recurso patronal foi conhecido após a decisão dessa egrégia turma. Então eu peço vênia do voto do eminente relator para que se dê provimento ao agravo interno interposto pela reclamante. É como sustenta, excelências. Pois não. Essa questão aí, trânsito julgado é quando não cabe mais recursos. Isso é na época do Débora Maranhão, não sei se mudou também, porque todo dia muda, mas de qualquer forma é louvável a sustentação. Agora, só que tem uma questão: se a decisão for anterior, o trânsito julgado se deu anteriormente, cabe rescisória. E essa semana, inclusive, na sessão especializada, nós julgamos 2 rescisórias procedentes, exatamente por ter contrariado a decisão do Supremo posteriormente. E se a decisão o trânsito julgado é posterior, o título é inexigível, como está lá também na lei expressamente. Então, o que é para fazer valer? Não, a doutora não vai falar não, porque ela está ganhando. Não, pode esperar. Não, estou sabendo. Obrigada. Então, a questão é nesse aspecto. Se houver divergência, eu passo da palavra, mas me parece que não. Doutor Anemar, doutor Sérgio. De acordo. De acordo, fica praticada a sustentação. Ok, doutora? Ok. Eu gostaria apenas de pedir para constar meu nome na ata de julgamento. Está postando o nome da senhora aqui, tá? Muito obrigada. Número 19 da pauta é o AP 10.662/92/2014. São os mesmos advogados do anterior. Qual o número aí? 19, 10.662. 10.662, deixa eu ver aqui no que está bom. 10.662. Bom, a liquidação para serviço do título executivo, deixa eu ver como é que estão aqui as questões. Juiz no turno, agravo do exequente, PCE. Sucessão da senhora. Eu peço PCA. Aqui no caso está sendo adotado o OTR porque consta do título transitado e julgado.
A grávida da terça e da quarta executada, ela diz que tem processo assim, a sua questão de litigância de má-fé que eu estou afastando. Então eu estou conhecendo dos agravos de ambos os agravos no método negando o desprovimento, condenado à quarta executada em custas de 44,26. Só tem a palavra, doutor. Excelências, eu vou aguardar eventual voto divergente. A questão que sobra é praticamente a questão do IPCA, mas não vou sustentar. A doutora está aí? A doutora está aí? Sim, como foi fixado a TR, eu também vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na doutora Neymar e doutor César estão de acordo e decisão não praticada a sustentação. Próximo. Agora na pauta do desembargador Anemar Pereira Amaral. É o número 30, que é o AP 10.781, 53-2014. A inscrição apenas do Dr. Fernando Leles Júnior pela agravante. Agravante. Ele é agravante. Agravante é reclamante? Daiana. Não, ele é advogado da Daiana, né? Correção. Reconhecendo a repetição, os agravos da petição, no mérito, negando provimento ao agravo da quarta executada e do provimento ao recurso da exequente para determinar a manutenção dos cálculos iniciais, considerando a integralidade da remuneração de dezembro de 2009, da PLR 2009 da PLR adicional 2009. O senhor quer se manifestar, doutor? Não, excelências. Aguardar. Voto a pêndulo. A doutora vai querer se manifestar? Ela não está aí, não? Doutora Neymar. Nesse ela não tem inscrição, não, excelências? Ah, tem inscrição. É agravante também mesmo. Tá certo. Então, ela fica esperta. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Ok? O doutor Fernando tem mais um processo Tem mais um também processo. do doutor Anemar. Vamos ver, doutora Anemar. AP 10.754/49, é o 29 da pauta. 29 da pauta, Está doutora inscrito Anemar. pela agravada. Gravados, conhecendo o agravo, negando o provimento. Conhecer negando provimento fica prejudicado, né, doutor? Obrigado, boa tarde, excelência. Doutor César e doutor Jorge estão de acordo em decisão unânime nos termos do voto do relator. Doutora, quer falar por quem? É outra, né? Já É outro. É porque é tanto aqui, e vocês só me desculpem, isso aqui é porque o meu PJE está fora do ar, então eu estou aqui mais ou menos na memória aqui. Na memória, está apagada aqui. Nada aqui. Nós estamos tendo esses problemas com o PJ. Agora é processo da relatoria do desembargador César Machado. Doutor César. Número 6 da pauta, que é o RO 10.077-64-2019. Doutora Vanessa está inscrita pelos recorridos. Pelos recorridos. Doutor César, conclusão. Parece que já entrou aqui. 763. É o 10.077. 10.077. Então abriu outro. Ah, só um minutinho, abriu outro. Variado aqui, ó. É o 177. É isso? É. Conclusão. Conheço negando provimento. Está conhecendo negando provimento. A senhora aguarda? Ok, aguardo. Doutor César, o doutor César, o doutor Jorge e eu. De acordo. Doutor Jorge, de acordo, eu também estou de acordo, decisão não praticada a sustentação. Ok? Uma boa tarde. Muito obrigado, bom trabalho a Boa todos. tarde. Próximo. Número 28 da pauta. É uma sustentação oral à distância e também uma presencial. É o RO 10.613-80-2016. O Dr. Leonardo Augusto Bueno se encontra presente, inscrito pela reclamada JBS. E doutora Érica Helena Gomes inscreveu-se para sustentar em Uberlândia pelo recorrente. Quem que é o relator? É o doutor César Machado Doutor também. César. Pela recorrente, ela pela recorrente. Doutor César, conclusão, por favor, boa tarde. Aqui há uma alegação de nulidade que eu estou acolhendo e com isso provendo o recurso do reclamante para declarar nula a sentença, determinar a reabertura da instrução para a realização da perícia com intimação prévia das partes para comparecimento
com a finalidade de apurar a existência de insalubridade. Após, deverá ser proferida nova sentença como se entender de direito. Doutora, está colhendo a preliminar de nulidade, determinando a realização de perícia. Ok? O senhor quer se manifestar? Tá. A sustentação da senhora fica prejudicada por hora, viu? Qualquer coisa, devolvo-lhe a palavra. O senhor tem a palavra. Perícia, sabe? Doutor César, o senhor está entendendo aí que houve prejuízo, né? É que consta aqui, no documento, nesse ID que eu menciono aqui, o perito informou ao juiz a data da realização da perícia, mas as partes não foram intimadas dessa informação. Bom, é o que consta aqui, certo? Tá, ok. Então, doutor César, doutor Jorge, está de acordo, eu peço para ele também, estou de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator, e não vai trazer prejuízo para reclamar. Fica prejudicada a sustentação da senhora, viu, mano? Tá certo? Ok, excelência. Boa tarde, Boa obrigada. tarde. Boa tarde para o senhor também, viu? Boa tarde. Próximo. Agora, seguindo a pauta, os processos da pauta da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes. Número 31 da pauta, RO 11662-39-2017. Inscritos, doutor Henrique Mendes Campos de Carvalho, pela recorrente, e doutora Carolina Lopes Gilvan, pelos recorridos. Simone, Bradesco, etc. Aqui é a Simone que recorre à questão de terceirização, depois do julgamento do Supremo, não há mais discussão a respeito, e nesse caso aqui eu estou afastando também o princípio da isonomia, uma vez que a própria reclamante demonstrou diferença de funções com os empregados dos bancos. Com esse nego provimento. O senhor que é da reclamação tem a palavra. Bom dia, excelências. Excelentíssimo desembargador relator, demais membros da turma, membros do Ministério Público, serventuários, colegas de trabalho e demais presentes que assistem à sessão. Excelentíssimos desembargadores, o presente processo é corriqueiro nesse tribunal, né? Vínculo de emprego entre uma corretora com os reclamados. No caso dos autos, o que diverge um pouco do outro entendimento do excelentíssimo desembargador, não tem isonomia de função com os funcionários do banco. Não existem funcionários do banco contratados para vender seguros. Muito pelo contrário, o banco se faz da terceirização para contratar terceiros para vender produtos das suas empresas coligadas. O que chama atenção nesse processo é que a corretora, a reclamante, uma corretora supostamente autônoma, ela participava de reuniões na agência do banco, na agência do terceiro reclamado, estava submetida às metas do grupo Bradesco, chamada de POBJ, passava atestados médicos em caso de ausência para os seus supervisores, também chamados de corretor e master, para superintendente do banco, da seguradora, que inclusive foi preposto no presente caso, o senhor Hugo. Chama atenção também que a testemunha ouvida a rolo das reclamadas, as folhas 1446 dos autos, diz que não existe determinação de horários para entrar e sair na agência. Seu horário é livre, chega a hora que quiser na agência, que ninguém cobra metas do depoente. Inclusive, pode nem comparecer na agência para trabalhar no dia. Mas logo depois, essa mesma testemunha diz que é interessante para o corretor permanecer na agência das 10 às 16 horas,
que ao final do dia passa produção para o corretor master. Apesar dessa testemunha ser um corretor PJ, com empresa formalizada, com funcionários, transparece que a ele é cobrado meta, permanência numa agência. Essa conceituação de autonomia vai de encontro com o depoimento da testemunha, porque ele repassa metas para um corretor master. Onde já se viu um corretor autônomo, dono de uma empresa, ter um corretor supervisor, um corretor que supervisiona o trabalho dele. Não obstante isso, a testemunha ouvida pela reclamante prestou informações de que trabalhou na empresa durante 17 anos, sempre comparecendo de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, ou 8h30 às 18, com intervalo de no máximo 30 minutos. Eram cobradas metas dela, era cobrada participação em reuniões, também apresentava atestado médico em caso de ausência, justificava sua ausência, ou seja, uma corretora autônoma que acordava de manhã, ia para uma reunião num banco, recebia uma listagem de clientes para ligar, para prospectar clientes do banco, tinha horário fixo para ficar dentro da agência, visitava clientes acompanhado de gerentes, supervisores e até mesmo gerente geral da agência. Não obstante isso ainda, excelências, deve-se levar em consideração também que as folhas 622 do PDF, um gerente cobra, o gerente não, inclusive é o preposto do banco e superintendente da Bradesco Seguros. Ele cobra dos corretores a meta de 2 dentais e assim diz, preciso de 2 dentais hoje. A resposta da reclamante, essa mensagem inclusive foi passada para a reclamante. O outro cliente ficou de dar a resposta amanhã. A resposta do superintendente, preciso de 2. Curto e grosso. E assim segue nas folhas 624 do PDF. Exigência para estar presente numa reunião na seguradora às 8h30 da manhã. Favor estar na seguradora às 8h30 para apresentação do novo SUPEX, senhor Ricardo. SUPEX, na linguagem lá dos corretores, é um novo superintendente ou um novo supervisor. É indispensável a sua presença. Vai de encontro com o que a testemunha das reclamadas prestou no seu depoimento, de que não participava de reuniões. E aqui uma solicitação para a reclamante estar presente na reunião, para apresentação. Logo em seguida, a mudança de horário e informando o horário 8 horas, sem atraso. E assim vão as mensagens. Nas folhas 625, em seguida, a solicitação para reclamante se conectar a uma audioconferência, às 10h45 da manhã. Já na folha seguinte, 626, a cobrança de produção. E curto e grosso. Preciso... só um segundo, excelência, que eu vou ler aqui. 626. Teve produção? No dia seguinte, teve produção. No dia seguinte, teve produção. Teve produção. Teve produção. E assim vai. De folha em folha. Mensagens passadas por um corretor master chamado Walter para a reclamante. Para o WhatsApp pessoal da reclamante. As folhas 638, excelência, do PDF, a reclamante justificando o horário de chegada na agência e porque estava em visita. Ou seja, toda uma análise da prova oral produzida pela reclamante, através da sua testemunha, e da prova documental juntada no processo, a conclusão que se chega é uma só. Não se trata de corretor autônomo. Um corretor autônomo, ele acorda de manhã e ele decide se ele vai trabalhar, se ele vai para o seu escritório, se ele vai ficar em casa. Ele não tem que justificar para um corretor master que ele teve produção. Ele não tem, por exemplo, ele não tem que justificar ou tem que estar numa agência 8h30 da manhã
É o que está em vários documentos do processo. A exemplo, folha 426 a 428 do PDF. São documentos esses que foram impugnados de forma genérica pelo reclamado. O reclamado sequer nega a existência desses documentos. Faz uma impugnação genérica. A mesma coisa em relação às mensagens de WhatsApp, que até mesmo foi confessado pelo preposto senhor Hugo, que há trocas de mensagens via WhatsApp com os corretores, né? Inclusive, Vossas Excelências, vou tomar um direcionamento de que o excelentíssimo desembargador relator já julgou diversos processos iguais a esse, com provas iguais a essas, inclusive os documentos iguais, são documentos idênticos. Se fizer uma análise do processo, por exemplo, foi julgado na 5ª turma, processo 497/2018, 114.03.006. Os documentos juntados nesse processo são os mesmos. Ou seja, desde meados de 96, a metodologia de trabalho da Bradesco não foi alterada. Ela contrata corretores, mas não são contratos de trabalho, são contratos de prestação de serviço, mas impõe metas do POBJ, nomenclatura que se dá no Bradesco, para todos os produtos que se vendem lá. O excelentíssimo desembargador votante, Anemar Pereira Amaral, também já votou vários processos, já foi relator em vários processos do mesmo sentido, utilizando as mesmas provas. E apesar de que a testemunha da reclamada, aparentemente, a primeira testemunha da reclamada, né, senhor Rafael, aparentemente parece ser um corretor autônomo, porque tem empresa, tem funcionários. Os funcionários trabalham dentro das agências do Bradesco. A testemunha trabalha há mais de 5 anos nas agências do Bradesco. Diz que pode vender produtos de outras seguradoras, mas não tem nenhuma prova nos autos de que vendeu. Permanece na agência, no mínimo de 10 às 16 horas. Tudo indica, eminentes jogadores, que a prova produzida nos autos demonstra claramente que a reclamante era uma corretora, mas não autônoma. Era uma funcionária do Bradesco, da Bradesco Seguros. Então, Excelência, eu encerro a minha sustentação oral. Até porque o tempo já esgotou. Sim, eu encerro minha sustentação oral para que haja uma observância aos documentos e em análise conjunta com a prova oral. Só uma questão de fato. Essa Bradeseg, promotora de vendas, ela está aqui como também recorrida. O que ela é? Ela é uma Bradeseg promotor de vendas. Ela vende seguros. É uma filial que vende seguros. E por que a Simone botou ela também aqui nessa? Porque a Simone ela era vendedora de seguros da Bradesco Seguros. Então engloba. Mas por intermédio da Bradeseg, o que a Bradeseg tem aqui a ver com isso? A Bradeseg faz a administração dos seguros vendidos. Então, a Bradesco Seguros tem produtos que englobam, a uma época teve uma fusão, hoje não mais, englobam produtos de Bradesco Vida e Previdência, Auto RE, ramos elementares, saúde, dental e consórcios. Claro. Tá bem. Então, só tem a palavra. Pode manifestar. Boa tarde, Excelências. Contrariamente ao que meu colega falou, que a prova oral foi favorável às reclamadas e o fato de haver procedimentos para execução da prestação de serviços não quer dizer que ela era subordinada, que havia subordinação ao pessoal das reclamadas. Eu vou reiterar as minhas razões das contra-razões. Tá. Vamos adiar esse processo para a próxima sessão, porque aqui está sendo tratado como terceirização aqui. E nós já julgamos milhões desses casos aqui, não há a menor dúvida, né? E eu posso ter sido induzido aqui com essa Bradeseg aqui, eu posso ter sido induzido aqui de que ela estaria prestando serviço por parte dessa Bradeseg para a Bradesco. Então, o que seria o Bradesco Seguro teria terceirizado o serviço dessa Bradeseg para a qual a Simone teria trabalhado. Mas me parece que a coisa, e o voto aqui não está muito explícito, eu quero deixar para a semana que vem, que eu quero dar uma examinada melhor nesse processo. Eu quero ver se realmente é igual aos que nós já julgamos ou se tem
algum item diferente. Só para também, pelo que eu me lembro, realmente essa matéria que não, nós já jogamos isso aqui todinho. Agora o que acontece é que a seguro funciona assim, a seguradora ela não pode fazer corretagem de seguros. O vendedor de seguro não pode fazer corretagem de seguro, tem que ter um corretor de seguro, uma corretora de seguro. Só que o Bradesco tem a seguradora e a corretora. E outras empresas que lidam com outros ramos de seguro, né, os ramos alimentares, tudo isso aqui, é incêndio, automóvel, aqueles ramos mais diferenciados, seguro de vida, acidente pessoal, etc. Então, essas outras empresas, que todas elas são vários segmentos da área de seguro. Agora, só que a reclamante é empregada, ela é empregada da Bradesco Corretora de Seguros. A reclamante, o ramo principal de atividade dela era Bradesco Vida e Previdência. Então, quem que assinou a CTPS da reclamante? Não tem. Ela não tem. é. Mas que fala que ela foi de 2005. Foi admitida civil. através de contratação de prestação civil. civil. É isso que eu quero examinar. Então, eu quero examinar porque aqui o voto está no sítio aqui, parecendo que era uma terceirização, me parece que... Na verdade, um acordo operacional é firmado com a Bradesco Vida e Previdência. Tá. Mas eu vou dar uma reexaminada dessa questão. Fica só adiado para a semana que vem já está de novo aqui na porta, tá bem? E se a senhora quiser depois na outra sessão, ele já esgotou, mas se a senhora quiser, dependendo se houver uma inversão no voto, se ela quiser fazer sustentação, pode vir à vontade, viu? Obrigada. Tá bom. Boa tarde. Vamos continuar. Não há mais sustentação oral do senhor? Eu não há mais, não? Não. Eu Isso. tenho, doutora Neymar, tem um voto que ele me sugeriu um complemento de fundamentação que eu já adotei, inclusive o voto já está modificado. Aquela questão do bem, venda, já adotei aquilo ali que Vossa Excelência sugeriu e eu já coloquei no voto. A outra questão é aquela questão da multa do acordo. Que esse negócio de 50% de multa de acordo, esse povo tem que mudar a cabeça. Não, muda a cabeça, porque 50% a gente... 50% a gente colocava na época que eu era juiz de primeiro grau, tem 20 anos. A infração era de 80% ao mês. Eu colocava 100. Infração eu lembro de 80% de 100%. ao mês. Hoje nós estamos tendo uma infração de menos de 5% ao ano. Na Europa está sendo negativo. E aqui o que eles colocam? Coloca se não cumprir o acordo de 50% de multa. Não tem condição um negócio desse. Aí, quer dizer, um dia de atraso, 50%. Quer dizer, Isso aí eu não dou. Um arrendimento que exista. E aqui foi 5 dias, só na última, né? E foi também o seguinte, por causa do Aí você faz domingo, proporcional, eu faço proporcional. É o que nós estamos fazendo aqui, eu fiz proporcional. Eu reduzi para 5%, que achei que estava muito bom, que daria R$1.000 e poucos, porque a empresa tem que ser punida de alguma forma de acordo com a nossa jurisprudência aqui. Também não é simplesmente, está exacerbado, mas também fica livre, não. Paga uma coisa razoável. E eu sugeri 5 e fixei aqui R$1.000 e poucos. O doutor Neymar estava entendendo que talvez pudesse subir para 25 e daria mais ou menos 2.500. A questão é a seguinte, se fosse aquele atraso que nós vimos aqui de um dia, até mas aqui foi porque sábado domingo. Era numa sexta-feira, o negócio acho que foi sábado domingo e acabou tendo indo para segunda-feira, se não me engano. É 13/6, ele foi pago dia 18/6, que deu por equívoco. Aí é o seguinte, eu achei que sempre vai reduzir tanto, é só... Então, é claro, nós estamos discutindo aqui. A gente torna quase que sem efeito a... mas o camarada hoje no bobeira vai ser... 13 era uma quinta-feira. De 10.700. Foi pago na segunda-feira. Bom, você que sabe, doutor César que sabe aí. Isso aí para mim é diferente também. É claro que a gente tem levado, a gente tem considerado isso aqui. Agora a questão de para quanto, tudo aí fica a nosso critério, né? É um arbitramento, vocês que sabem. Eu vi a divergência e concordei, né? Comigo, né? Com Vossa Excelência, porque assim, já foi a última e foram praticamente 3 dias úteis. Então colocar o percentual que estava, eu acho que é exagerado. Acho que os 5%, acho que ficou assim, razoável. E é sobre o total, né? É sobre o total, né? É sobre o total, então. É sobre o total, é. Já é mais... Eu coloquei mais no ponto, eu entendi que se fosse reduzir tanto, poderia para pôr, sob o ponto de vista do exequente, do credor... É melhor deixar passar. É melhor que todo pagar muito ali, né? Porque de 10.700 cai para 1.071.
Mas eu acho que merece uma punição. Mas não tem tanto, né? Porque hoje está muito alto, né? Você pensa, o dinheiro da poupança aí não está rendendo nada. Nós estamos pagando o banco para ficar com o dinheiro depositado. São empresas grandes, tem carro, mas você sabe que a gente tem que pensar também, quando você vê que é por acaso, a gente verifica, não houve um descumprimento deliberado, porque quando é o descumprimento deliberado, eu não vou pagar e tal, você tem que correr atrás para receber aquilo. Não, houve um atraso porque por qualquer motivo, algum erro, alguma coisa, emitiam aquilo. Eu também tenho que Mas olhar vocês é que sabem. a empresa sendo emitir. Agora que, mas podia ser feito até na ata, né? Um termo padrão. Isso é corregedoria. Pois é, eles tinham que mudar isso. A corregedoria podia orientar eu vou na até, primeira instância, fazer isso. proporcional os dias de atraso. O próprio termo de acordo já podia assim, X% até o limite de 3%. Não, mês já é muito. Aqui, 3% ao mês proporcional os dias de atraso. Eu vou conversar com o novo corregedor. É porque fica lá, não, gostou do acordo. Aí a gente é que tem dificuldade de fazer a adequação. Bom, então fica do jeito que está por unanimidade. Tá? Nenhum investimento é 50%. Não existe. Bom, então a decisão de todos os meus processos, todos os demais processos, foram decididos em conformidade com o voto já registrado, inclusive os EDs, diversos EDs. Também está entrando ED por atacado. Aquele juiz lá. Vamos continuar então? Pois não. Agora, processo da pauta da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral. 22 da pauta, que é o RO 10 557 74 2016. Inscrito o Dr. Lucas Ezequiel de Oliveira, pela recorrente reclamada. Recorrente reclamada. Quem que é a doutora Anemar, né? Sim, sim. Conclusão, por favor. Eu estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito, estudando passar o provimento do recurso da reclamada para a decotada condenação do pagamento de diferença de abono de férias de 2014 a 2015, bem como para excluir a determinação de expedição de ofício da CRGE, INSS e Caixa Econômica Federal. Do provimento ao recurso do autor para determinar que no período imprescrito haverá pagamento de uma hora extra, 3 vezes por semana, em razão da supressão do intervalo intrajornada, com os mesmos reflexos e parâmetros de liquidação definidos na sentença. Estou mantendo o valor da condenação. Ok, só quer falar. Em nome do relator, cumprimento todos os presentes. Com a devida vênia, a parte que não atende essa recorrente, a sustentação oral vai focar em 3 itens. O primeiro deles é a respeito da preliminar, a respeito do julgamento extra-petita em relação aos minutos residuais. Com a devida vênia à sentença, a base da fundamentação lá foi a respeito de que o reclamante ele passaria informações a outro empregado nas trocas de turno. E essa situação ela não consta lá no item 7 da fundamentação. E a decisão, de forma incisiva, inclusive está entre em negrito, diz que a fundamentação é o item E do rol de pedidos. Quando a gente vai no item E do rol de pedidos, ele faz referência ao item 7 da fundamentação e não consta qualquer relato de atividade. De toda forma, não consta nenhuma atividade nesse sentido. E por esse motivo, a reclamada ela entende que a sentença seria nula, pela questão extrapetita. Superado a preliminar, se vossas senhorias não entenderem dessa forma, passando para a análise do mérito relativo a esses minutos residuais, também não concorda a recorrente com a condenação. E não concorda por um motivo muito simples. Se analisássemos o depoimento da testemunha da reclamada, peço licença para ler, aqui diz o seguinte: todas as horas extras de todo mundo eram anotadas nos cartões de ponto. Indo ao encontro desse entendimento, a testemunha do autor, do reclamante, senhor Edson, abre aspas, que todo o tempo trabalhado pelo depoente era efetivamente registrado em cartão de ponto, ou seja, era praxe na reclamadora recorrente que se registrasse todo o tempo que efetivamente o obreiro trabalhasse. Então, nesse item no mérito dos minutos residuais, a recorrente
requer seja provido recurso para julgar improcedente os minutos residuais. E o terceiro item é relativo ao intervalo intrajornada. A recorrente entende que esse depoimento das testemunhas do autor, efetivamente, ele está divorciado da realidade inicial. Mais do que isso, a inicial, ela é diversa do depoimento. Se pegarmos o depoimento do reclamante, lá consta que o intervalo para a refeição era de 1 hora, mas raramente o fazia, cerca de 1 a 2 vezes por semana, que nos demais dias conseguia usufruir de 30 a 40 minutos. O que ele diz na inicial? O reclamante, em todo o pacto laboral, nunca conseguiu gozar da integralidade do intervalo para refeição e descanso, mas tão somente de 15 a 25 minutos. Então nós temos um descompasso gravíssimo entre aquilo que está no papel na inicial e aquilo que ele depôs perante o juiz de primeiro grau. Então, na inicial, ele nunca conseguiu gozar da integralidade. No depoimento, não era bem assim. Cerca de 1 a 2 vezes por semana ele o fazia. Não só a questão dos dias, como a questão do tempo. Na inicial, era de 15 a 25 minutos, e no depoimento, era de 30 a 40. Ou seja, é mais do que o dobro a diferença. E esse descompasso não é crível que o reclamante, em depoimento, ele fosse cometer um equívocozinho. Então, assim, há um descompasso grotesco, né? A diferença é grosseira entre a inicial e o depoimento dele em juízo. Indo adiante, para corroborar a tese dessa recorrente, a testemunha que foi arrolada pela reclamada, o Silviano, ele diz o seguinte, abre aspas, que o depoente usufruía de 1 hora de intervalo por dia, que o reclamante também. A segunda testemunha, Sr. Cleiton, abre aspas, que algumas vezes se encontrava com o reclamante, sendo que o depoente parava 1 hora para o intervalo. Terceira testemunha, que o intervalo de refeição da empresa é de 1 hora. Então vejamos que a recorrente, ela tem 3 testemunhas que corroboram a tese da defesa, e nós temos um descompasso grosseiro entre a própria inicial e o depoimento do reclamante. Então, ainda que a reclamada não produzisse prova alguma, nesse ponto aqui, tecnicamente falando, o depoente, ele meteu os pés pelas mãos, e aí não há que se considerar esse intervalo entre a jornada, de forma que deve-se presumir que efetivamente ele gozava de 1 hora, não só por isso, mas pela prova que foi produzida pela empresa, hora recorrente. E nesse terceiro ponto, requer o provimento do recurso para excluir a condenação no intervalo entre a jornada. É o que você requer. Só em relação ao primeiro item, que as demais forças aliadas, no que diz respeito ao julgamento desse petita, no que diz respeito aos minutos residuais. Está lá no inicial, que o reclamante chegava ao trabalho de cerca de 23 minutos antes da jornada. Agora, está lá no inicial. Esse pedido é quando não há pedido a respeito. O fundamento do pedido, que pode ter variado um pouco, isso aí, não influencia para o julgamento dessa pedida. E julgamento dessa pedida não leva a nulidade. Pode ser decotado. Poderia ser decotado, mas não é a hipótese aqui. Quanto ao mérito propriamente dito, eu fiz as análises todas e mantive a minha proposta. De depoimento, a divergência entre a inicial e o depoimento, prevalece o depoimento. Exatamente. Aí você abandona a inicial e fica com o depoimento que presume o depoimento em juízo, prevalece sobre o que está prevalece entre os dois termos. Não é que prevalece como prova, prevalece para fins. Sobrepõe. Bom, eu não participo, doutor Ademar, doutor César e doutor Jorge. Estou de acordo com a decisão unânime, termos do voto relator. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Excelência, para esclarecer. Todos os ofícios foram cancelados, né? Aquilo foram. Tá. Então tá, já. Obrigado, boa tarde. Nada, boa tarde. Próximo. Número 26 da pauta, RO 10 667 40 2017.
Inscrito Dr. Bernardo Andrade Alcântara, pelo reclamante Geraldo Rodrigues dos Santos. Boa tarde, doutor. Eu estou conhecendo, negando provimento. Conhecendo, negando provimento, fica prejudicada a sustentação. Os demais estão de acordo, a decisão unânime teve voto relator. Não? Boa tarde. Próximo. Número 16 da pauta, RO 10.381, 89/2018. Inscrita doutora Ana Carolina Pinto, pela reclamada Otto Incorporadora Imobiliária, que é recorrida. Nesse caso também eu estou conhecendo, negando provimento. Também negando, fica prejudicado. Obrigada. Ok? Uma boa tarde. Unânime. Da doutora Nemar não há mais Doutora Nemar, não há mais sustentação oral. sustentação. Eu, então, proclamo que todos os demais processos da doutora Nemar, inclusive os embargos declaratórios, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Tem só um processo adiado, que houve pedido de vista do desembargador César Machado. É aquele, né? Será mantido? Eu já fiz uma opção, senhor presidente, e não sei se o senhor está presente, mas eu fiz a data com o senhor presidente, doutor Sérgio, para manter a afastar a pendência da Caixa, né? Sim. Porque para adequar, inclusive, eu tenho que me dar tudo, agradecer ao doutor César que me chamou a atenção, porque isso é enormidade de processo. Gente. Pois é que eu falo. Aí acaba um ou outro. Não passa, você lê o voto aqui, você acha que o voto está de uma coisa, quando você vai ver o negócio, não é bem aquilo que está ali. Você vai pelo mérito lá, a experiência, porque é mesmo pedido, vem cara de pedido, mas isso que passou. A gente vai pela experiência, porque claro que você não tem gente que abrir processo por processo para ver o que está acontecendo. Isso é impossível. E você confia no assistente. Exatamente, vem aquilo lá, tem todo fundamento, né? Eu, inclusive, também, aquele que teve um que eu adiei por aqui, porque a moça falou, que nunca contribuiu, não sei o que, negócio de plano de saúde, não sei o que, fez uma sustentação.